Física de muitos corpos, tópico 11, função de Green de tempo imaginário. Com este tópico, vamos prosseguir ao curso de Física de muitos corpos do Programa de Pós-Graduação em Física da UFAM. Este tópico é essencialmente técnico. Nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte, nós vamos tratar do tempo imaginário, da definição de função de Green de Matsubara, das transformadas de Fourier da função de Green de Matsubara, da conexão entre a função de Green retardada e a função de Green de Matsubara, e vamos concluir esta primeira parte com a função de Green de Matsubara de uma partícula. Na segunda parte, vamos abordar a evolução das somas de Matsubara, a equação do movimento, o teorema de Wick e um exemplo com a polarizabilidade de elétrons livres. Então vamos à primeira parte, com a definição de tempo imaginário. Bem, em geral a função de Green é escrita desta forma, onde A e B são operadores. Quando é B, este índice representa os bósons e quando o índice é F representa os férmions. O primeiro é o comutador e o segundo o anticomutador. E vamos observar esta função de correlação. Esta função de correlação, com ela, nós podemos obter aqui a função de Green da forma que está aqui embaixo. Então vamos analisar detalhadamente esta função de correlação e com isso justificar o termo tempo imaginário que estamos colocando como título desta sessão. Obtendo esta função de correlação, nós podemos ir para cá e obtermos também a função de Green. Na representação de Heisenberg, o operador dependente do tempo é dado por esta expressão onde o H é hamiltoniano, e vamos escrever hamiltoniano com uma parte quadrática, não interagente, e o potencial V, que é o potencial das interações entre as partículas. E esta função de correlação, nós escrevemos desta forma. O traço, aqui temos o operador densidade, o operador A e o operador B, no tempo T e T', e Z é a função de partição. Bem, na representação da interação, o operador A, estou colocando o chapéu aqui, é escrito desta forma, onde aqui é o hamiltoniano não interagente, de onde nós tiramos que o A é escrito desta maneira. Bem, desta forma nós podemos agora utilizar o A na expressão de cima e escrevermos na representação de Heisenberg em termos da representação das interações. Está aqui, o A e o A chapéu de T. A mesma coisa fazemos para o operador B, de forma semelhante. Então, utilizando essas duas expressões nesta primeira expressão para a função de correlação, ela passa a ser escrita desta maneira aqui, onde temos várias exponenciais com o hamiltoniano total e o hamiltoniano H0. Muito bem. Nós vamos lembrar que o operador evolução temporal é dado por esta expressão que está aqui. E, considerando que o tempo inicial seja zero, nós podemos escrever desta forma, o operador evolução temporal, de 0 a t. Ou, desta maneira aqui, invertendo o 0 e o t.
Muito bem. Então, com esta relembrança aqui, a função de correlação passa a ser escrito como este traço, dividido por z. Né? Agora vamos usar esta propriedade do operador evolução temporal, que é a evolução temporal do tempo t' ao t. Nós podemos fazer primeiro uma evolução temporal do tempo t' ao zero e depois uma evolução temporal do zero ao t. Então, usando esta propriedade, nesta expressão de cima, nós finalmente chegamos a esta conclusão aqui, que a função de correlação do tempo t e t' é dada pelo traço desta expressão dividido pela função de partição. Aqui sobrou este termo, que é o peso de Boltzmann, aqui é beta, e aqui é H, o hamiltoniano total. E o beta aqui é o inverso de temperatura. Muito bem. Agora, os termos que estão aqui dentro, os operadores, o U, que aparece aqui, 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 nós já vimos nos tópicos passados que ele pode ser calculado usando teoria de perturbação. Teoria de perturbação na interação V, naquele termo da interação V. Muito bem, então isso aqui é possível de ser calculado. Nós já conhecemos como fazê-lo. O problema é que continuou, permaneceu esta densidade. Aqui o E elevado a menos beta H, o operador densidade. E neste operador densidade, neste hamiltoniano, tem o potencial V aqui dentro. E este hamiltoniano, não podemos, na forma que está aqui, expandi-lo em teoria de perturbação em V. Então aqui tem um grande problema, porque embora o operador evolução temporal U possa ser expandido, né, em uma série, em termos do potencial V, este aqui nós não podemos fazê-lo na forma que está aqui. Então é um problema um tanto quanto complicado tratar deste termo E elevado a menos beta H juntamente com o U, porque o U que aparece aqui ele pode ser expandido perturbativamente no potencial V. E o beta H aqui é o beta H completo, total, sem a teoria de perturbação. Muito bem. Então, lembrando, o U pode ser escrito nesta série, na forma desta série, que é uma expansão no potencial V. Ou, de forma compacta, nós podemos escrever desta forma que está aqui, onde esse tal de T é o operador ordenamento temporal. Ele ordena temporalmente esses operadores que estão entre parênteses. Muito bem. Então, este U ele pode ser tratado perturbativamente. Nós podemos expandir este operador U até o valor da aproximação que nós desejarmos. Inclusive, podemos expandir até infinito. Mas aqui dentro deste traço, nós temos este peso aqui, que é o operador densidade, onde o V aparece aqui dentro do H também. E nós não podemos tratá-lo perturbativamente da forma como está aqui. Então aqui surge um grande problema complexo de como calcular esse traço. Foi Matsubara que deu a ideia e que desenvolveu, né, em utilizar o tempo imaginário. Né? Porque utilizando o tempo imaginário, tanto aqui no U como aqui no H, né, vai ficar o tempo imaginário e nós vamos poder tratar também este H, fazer um pouquinho de álgebra, e tratar este peso aqui, né, como forma perturbativa, justamente como se faz com U. Então a definição de tempo imaginário que nós vamos utilizar aqui é apenas um truque algébrico.
ele não tem uma representação física real. É apenas um truque algébrico, da mesma maneira que nós fazemos quando estudamos as teorias dos circuitos elétricos. E nós calculamos a corrente como sendo como sendo complexa, e usando toda essa teoria de números complexos, e no final tomamos apenas a parte real da corrente. Fazemos isso por quê? Porque utilizamos aquela forma de Euler, né? E com ela fazemos toda uma álgebra complexa que é muito mais simples do que utilizando apenas os termos reais. E no final do cálculo, voltamos ao que nós desejamos, pegamos a parte real da corrente. Bem, aqui as razões são as mesmas, apenas no sentido de facilitar fazer este cálculo aqui. Nós vamos, em lugar de trabalharmos com o tempo real, vamos trabalhar com o tempo imaginário. E no final da conta, vamos fazer um retorno ao estado real. Fazer uma pequena transformação e retornarmos à solução que nós desejamos. Muito bem. Então, nós definimos o tempo imaginário desta forma que está aqui. Vamos substituir o t, o tempo real, por menos i tal, onde tal é o número real e i é a unidade imaginária, que é igual a raiz quadrada de menos 1. Vamos fazer esta mudança aqui, esta transformação, e fazer, com esta transformação, calcular a nova função de Green, que nós chamamos de função de Green de Matsubara. Muito bem. Então, na representação de Heisenberg, o A de tal passa a ser escrito desta maneira, que nós trocamos o T por menos I tal. Né? E na representação da interação, o A chapéu passa a ser escrito desta forma aqui, onde desapareceu a unidade imaginária. Então, ambos ficaram escritos em termos do tempo imaginário. Muito bem. Agora, nós podemos também desenvolver este produto do operador A com B desta forma aqui, onde o U, o operador evolução temporal, será escrito agora em termos de tal, deste tal que aparece aqui. Da mesma maneira, obedece a relação U, onde substituímos IT pelo tal, substituímos T por menos I tal, e daqui nós tiramos esta relação, que U de tal linha a tal é a mesma coisa que U de tal linha a tal primo a tal duplo primo, depois tal duplo primo a tal. Obedece essa propriedade igualmente. E esta equação diferencial. Muito bem. Então, com esta equação diferencial, em analogia com aquela mesma expressão do tempo real, nós podemos integrar e expandirmos o U nesta série. Nesta série, em função do potencial da interação V. Ou de forma compacta, escrevemos em termos dessa exponencial aqui. A diferença do U, que está escrito aqui, desta forma, com o U que é escrito no tempo real, aqui não está aparecendo, aqui dentro não está aparecendo aquela unidade, a unidade complexa, o I, que aparece aqui embaixo, é 1 sobre I, que aparece aqui. E a mesma coisa aparecia o I aqui. Muito bem. Então, desta maneira, nós temos a expansão do operador evolução temporal em termos do tal, que é o tempo imaginário. Muito bem. Fazendo tal linha zero, nós podemos escrever desta forma, o tal linha tal desta maneira,
Então colocamos aqui o tal linha 0, fica aqui, e da mesma maneira, isso aqui é o tal número real, eu posso dizer também que esse beta, um número real de 0 é igual a E elevado a beta H0 menos 0. Então, escrevemos desta forma, substituindo tal por um número beta, escrevemos desta maneira, o operador de evolução temporal. E invertendo esta equação, nós podemos escrever o seguinte, que esse E elevado a menos beta H, que aparece aqui, E elevado a menos beta H, que é o operador densidade, passa a ser escrito desta forma. Quer dizer, agora, este operador densidade, né, onde aqui dentro do H tem o V0, tem o V, o potencial V, agora é escrito em termos dessa exponencial do Hamiltoniana H0, que não possui V, multiplicado pelo operador evolução temporal de 0 a beta, né, onde é neste operador de evolução temporal de 0 a beta é que está o potencial V. Então tiramos o potencial V que estava aqui dentro do H e jogamos aqui dentro deste U, deste operador evolução temporal. Então, com isso, nós, naquela expressão da função de correlação, em que dentro do traço aparece esse termo aqui, o operador densidade, nós vamos substituir esse operador densidade por este operador aqui, onde nós temos agora essa exponencial dependente só de H0, não tem V nessa exponencial, e o V ficou dentro deste operador de evolução temporal de 0 a beta. Muito bem. Então, usando, né, esta expressão aqui, nós vamos escrever que E elevado a beta é dado por isto aqui, onde, né, agora este beta, E elevado a menos beta H, pode ser tratado perturbativamente. Esse termo aqui passou a ser tratado perturbativamente, por quê? Porque o H0 ficou de fora e aqui o traço é o traço desse operador onde está o operador V. Muito bem. Então, com isso, vamos considerar agora, retornar aqui a essa média, né? Então, esta correlação pode ser escrita como 1 sobre Z e o traço disto aqui. Quer dizer, essa média termodinâmica pode ser escrita como 1 sobre a função de partição e o traço disso que está aqui dentro, desta média termodinâmica, onde o tal que aparece aqui é o operador de ordenamento temporal. Muito bem. Considerando que o tal seja maior que tal linha, nós podemos escrever o ordenamento temporal do produto desses dois operadores desta forma. Já que nós estamos considerando que o tal é maior que tal linha, então nós colocamos do lado direito o tempo menor e do lado esquerdo o tempo maior. Pegamos considerando que E elevado a menos beta H agora é dado por essa expressão, e pegamos essas duas expressões e colocamos dentro da primeira, né, passamos a ter que essa média termodinâmica é 1 sobre Z, o traço disto aqui. Agora observemos o seguinte, que este traço agora, né, ele pode ser calculado perturbativamente. Por quê? Porque aqui o que eu tenho é o beta H0, aqui dentro do H0 não tem o potencial V, e o potencial V está aqui no operador evolução temporal. Então saímos daquele problema que tínhamos antes, onde aqui neste peso, nós tínhamos aqui, no lugar de H0 era H, e dentro do H tem o potencial V. Muito bem. Mas vamos agora lembrar que este operador, está aqui, o produto desses dois operadores pode ser escrito desta forma. O produto desses operadores pode ser escrito desta forma. Então vamos colocar isto aqui dentro, né, e passamos a ter que a média termodinâmica, né, deste operador é dado por isto, onde o que aparece aqui na frente, este U
beta de 0, o zero tal, nada mais é do que isto aqui. Saio de tal para 0, depois de 0 para beta. Então eu posso escrever diretamente assim, de tal para beta. Né? De maneira que essa média termodinâmica passa a escrever aqui desta forma. E vamos observar que este produto aqui, considerando que o beta é maior que tal, tal maior que tal linha, pode ser simplesmente escrito desta maneira. De 0 a tal linha, depois de tal linha a tal, depois de tal a beta. Então é a mesma coisa que dizer, sai de 0 até beta. E vamos convencionar o seguinte. Então esse produto que aparece aqui pode ser escrito dessa maneira e vamos convencionar que os operadores escritos desta ordem, nós podemos dizer que é igual o operador ordenamento temporal disso aqui, né? onde nós consideramos as seguintes convenções. Né? Esse operador de tal em beta atua à esquerda de A, ele está aqui, olha, à esquerda de A. O tal linha atua entre A e B, e este operador atua à direita de B. Então, nesta ordem que está aqui, nós vamos convencionar, né, e escrever que isto aqui pode ser representado pelo operador evolução temporal deste produto aqui. Então, em lugar de carregarmos todos esses termos, nós vamos escrever desta maneira compactada. E lembrando que isto aqui, quando aplicamos o operador ordenamento temporal neste produto, isso significa escrever este produto da forma que está aqui, ou seja, obedecendo esta ordem que está descrita aqui. Muito bem, então fazendo isso, compactando essa notação em termos desta da direita, né, e lembrando que para tal mal tal linha, esse traço, esse ordenamento temporal, operador ordenamento temporal aplicado nesse produto é dado por isto aqui, ou é mais isto, ou é menos isto, dependendo se é Bose ou se é Fermius, né? Então, nós podemos escrever que esse produto de operadores pode ser escrito desta forma que está aqui, deste traço, né? E com isso, a média termodinâmica passou a ser escrita desta maneira que está aqui. Vou substituir aqui esse produto grande que está aqui, que nós não queremos carregar, queremos substituir por essa forma compacta. Então substituo este termo por este aqui, né, e ficamos finalmente dessa forma mais compacta da média termodinâmica deste operador aqui. O traço disto sobre a função de partição. Agora observe que aqui não tem mais o ΔH. O que nós temos agora é o ΔH0. Então, neste termo, não existe o potencial de interação. Nós temos apenas o hamiltoniano, né, não interativo. O hamiltoniano da parte quadrática. Vamos dizer, aqui nós temos apenas a parte quadrática do hamiltoniano, por exemplo. Nós não temos aqui o potencial V. Então, eliminamos aquele problema que tínhamos inicialmente, que na hora que íamos calcular o traço, nós tínhamos também aqui, além de ter aqui o potencial V, tínhamos também aqui no hamiltoniano, o que dificultava a solução. Agora nós temos esta média termodinâmica, né, desta função de correlação, né, onde toda a parte do potencial de interação está dentro aqui dentro desse parênteses. Então nós podemos expandi-la perturbativamente. Não existe mais o termo V0 aqui nesta exponencial. Bem, por outro lado, o Z que aparece aqui é dado por esse traço, de E menos ΔH. E aqui continua tendo o V. Nós temos também que separar o V que está aqui, dentro do H. Né? Então, eu vou escrever desta maneira, que E menos ΔH é dado por isto aqui, por este termo.
Quando eu escrevo, então a função de partição também fica escrita desta maneira. E aqui eu estou usando essa propriedade, que é elevado a menos beta h é menos beta h zero vezes o operador de evolução temporal de 0 a beta. Então agora nós temos tanto esta parte aqui do traço numerador, como o z no denominador, escritos em termos de h0 e o operador evolução temporal. Muito bem, substituindo aqui, nós passamos a ter esta média termodinâmica. E agora, tanto em cima como embaixo, tanto no traço do numerador como no traço do denominador, nós temos apenas, né, a expansão no potencial V, que está aqui dentro do U, dentro do operador evolução temporal, e nos dois operadores A chapéu e B chapéu. E aqui embaixo a mesma coisa. Agora vamos para o seguinte, vamos dividir tanto o numerador como o denominador por este termo aqui, pela função de partição, ou pelo traço, né, ou função de partição de E menos beta H0, onde H0 é o termo não interagente. Muito bem. Então, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte, esse numerador aqui, o numerador vai ficar numerador dividido por Z0. Ora, o traço disso que está aqui dividido por esse traço, o que nós temos? Vamos ter a média termodinâmica desta parte que está aqui à direita da exponencial. Então, o traço disto aqui, dividido pela função de partição da parte não interativa, vai nos dar o quê? Vai dar a média termodinâmica nesta base aqui, na base do hamiltoniano H0. Então, simplificamos bastante a nossa expressão. Nós saímos agora de uma média termodinâmica, uma base do hamiltoniano total, para a média termodinâmica na base do hamiltoniano H0, que não tem aquelas interações V. Da mesma maneira, vamos olhar esse denominador, dividindo este denominador por este, nós vamos ter o quê? O traço disso aqui, dividido pela função de partição do hamiltoniano H0, eu vou ter o quê? Vou ter a média termodinâmica deste operador, né, na base do H0. Substituindo as duas expressões lá de cima, finalmente chegamos aqui, né, que a média termodinâmica, né, desse produto, ou seja, a média termodinâmica dessa função de correlação, é dado pela média termodinâmica na base H0 deste produto, pela média termodinâmica na base H0 deste operador de evolução temporal de 0 a beta. Então, com isso, nós simplificamos bastante o cálculo. Aqui dentro vai ter os operadores, né, evolução temporal, que levam em conta a interação V, né, tomado nessa média termodinâmica nos estados do hamiltoniano H0. Muito bem. Então, a partir daí, vamos verificar a definição da função de Green de Matsubara. Nós passamos a ter aquelas correlações calculadas em termos dos estados do hamiltoniano H0. Agora vamos ver, né, a definição apropriada da função de Green de Matsubara. Bom, então a função de Green, né, a função de correlação, é dada por este termo aqui, que é a média termodinâmica do operador ordenamento temporal deste produto de operadores. Muito bem. Então nós podemos escrever isto que está aqui desta forma, né? O ordenamento temporal do produto de A por B pode ser escrito assim: tal menos tal linha de A vezes B, mais ou menos o teto de tal linha menos tal, de B tal linha a tal. Mais é para férmions e menos
paraboso. Dependendo se tal é maior que tal linha, nós vamos utilizar ou este termo da esquerda ou o termo da direita. Muito bem. Então, observar, vamos fazer as seguintes observações, que são importantes. Primeiro, que essa função de correlação, tal linha, depende apenas da diferença entre tal e tal linha. Isso é importante. Vamos demonstrar da seguinte maneira. Vamos escrever que a função de correlação é dada por isto, pelo traço, que está dentro do colchete, dividido pela função de partição. O A é dado por isto, o B é dado por isto. Colocamos aqui, escrevemos assim, né? E usando as propriedades cíclicas do traço, nós podemos escrever o seguinte, que este traço aqui pode ser escrito desta maneira. Eu posso tirar esse tal linha e, usando a propriedade cíclica do traço, trazer para cá. Fazer várias vezes até nós chegarmos nessa situação que está aqui, nesta situação, usando as propriedades cíclicas do traço. Agora, junto esses dois, fica isto com isto. Observe então que a função de correlação de tal linha ficou sendo o traço de ΔH, onde tem o tempo, está aparecendo sempre tal menos tal linha. Aparece aqui tal menos tal linha e aparece aqui também tal menos tal linha. De maneira que isto que aparece do lado direito nada mais é do que a função de correlação, né, considerando o tempo tal menos tal linha. Com isso nós demonstramos que a função de correlação tal linha é a mesma, é igual à função de correlação tal menos tal linha. Ou seja, a função de correlação de tal e tal linha depende apenas da diferença entre tal e tal linha. Bom, outra observação é que a convergência desta função de correlação é garantida apenas dentro desse intervalo aqui. Menos beta menor que tal menos tal linha e tal menos tal linha menor que beta. E uma outra observação é que a função de correlação de tal ela é igual à função de correlação de tal mais beta para tal menor que zero. Isso aqui sai também da propriedade cíclica do traço. Então isso aqui funciona como um período. O CAB de tal é mais ou menos CAB de tal mais beta. Muito bem, a demonstração é rápida. Vamos escrever CAB de tal mais beta desta forma. CAB tal mais beta, vírgula, zero. Onde aqui nós chamamos tal linha de zero. Muito bem, isto aqui, essa função de correlação é escrito desta maneira. Traço sobre Z disto aqui vezes isto. Muito bem. Ou, de outra forma, sobre Z eu traço. Agora, simplificando, posso escrever desta maneira, tal, desta forma, ou então desta forma que está aqui. Muito bem. Agora, reescrevendo este último termo, nós vamos ter traço de ΔH, B, e traço de E tal, H e tal. Como é que eu escrevo isso? Eu estou fazendo aqui usando as propriedades cíclicas do traço. Chego a esta maneira que está aqui. Porque E menos ΔH, B, isto que está aqui no meio, em vermelho, o que está em vermelho nada mais é do que A de tal, na representação de Heisenberg. É A de tal. Muito bem. Então, com isso, o que nós vamos ter? Isso aqui menos 1 sobre Z traço disso aqui, né? Mas invertendo aqui, trocando o A por B, eu posso trocar o A por B. Quando eu troco A por B, eu tenho que levar em consideração o sinal. É mais ou menos, dependendo se é bóson ou se é férmio. Então, quando eu troco A por B, passa a ser escrito desta maneira, mais ou menos 1 sobre o traço de ΔH A por B. Agora vejam, esse menos 1 sobre Z traço
de E, beta H, tal, nada mais é do que a função de correlação de A, B em tal. Então, com isso, nós demonstramos que a função de correlação AB tal mais beta é igual mais ou menos a função de correlação AB de tal, e o mais ou menos depende se é Bose ou Fermi que vi. Esses sinais vieram daqui quando nós trocamos A por B, para escrever desta maneira. Muito bem. Então vamos ver agora as transformadas de Fourier da função de Green de Matsubara. Como eu falei no início desta apresentação, este tópico ele é puramente técnico. Então vamos ver muita álgebra. E vamos continuar. Então vamos continuar com algumas digressões matemáticas. Nós vamos precisar para entender a álgebra das funções de Green de Matsubara. Então vamos lembrar o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos uma função tal, definida neste intervalo aqui. Menos beta menor ou igual a tal, e tal menor ou igual a beta. Então nós podemos expandir essa função numa série, uma expansão de Fourier. Nós expandimos desta maneira, a função de Fourier, onde n são números inteiros, π, tal e o beta. Muito bem. Onde desta expansão eu posso tirar quem é a n e o bn. O an é dado por essa integral e o bn é dado por esta integral aqui. Uma é a do cosseno, o an sai daqui, uma é do cosseno e a outra é do seno. Onde a de menos n é igual a de n e b de menos n é igual a menos b de n, por causa desta definição. Muito bem. Então nós temos aqui uma função de tal que expandimos, né, nessa série de Fourier. Daqui, como o cosseno e o seno são ortogonais, nós tiramos o an e tiramos o bn. Muito bem. Nós podemos agora incluir o termo a zero aqui nesse somatório. Então vou incluir o termo a zero aqui nesse somatório, porque quando n é zero, o cosseno de zero é 1. Então nós reproduzimos aquela expressão anterior. Muito bem. Vamos usar a equação de Euler em termos dessa exponencial. É elevado i n π tal sobre beta, onde o n é um número inteiro. Então nós podemos escrever que o cosseno é dado por isto, usando a equação de Euler, e o seno é dado por isto. Vamos colocar aqui em cima. Então passamos a escrever o f de tal desta forma aqui, em termos agora da exponencial. Em lugar de seno e cosseno, estamos usando essa exponencial com índice complexo aqui. Muito bem. Como o a menos n é igual a de n e o b menos n é igual a menos b de n, aquela função passa a ser escrita desta maneira aqui. Ó. Então simplificamos bastante. Agora nós temos aqui o número complexo, an mais bn, vezes essa exponencial. Ou seja, nós expandimos agora o f de tal numa expansão de Fourier, onde os coeficientes agora são complexos. Tem esse coeficiente complexo e aqui a exponencial complexa. Muito bem. Vamos definir, né, beta an mais bn sobre 2, vamos chamar esse número complexo, vamos chamar de fn. Então, definindo isso aqui como fn, essa expansão passa a ser escrita assim. Então agora nós temos uma expansão dessa maneira, que f de tal é 1 sobre beta, somatório destes números complexos aqui, fn, que é dado por isto aqui, é exponencial de in π tal sobre beta. Muito bem. Então, após esta álgebra simples, nós encontramos que uma função tal, f de tal, pode ser expandida desta maneira aqui. Usando o an e o bn, o an é dado por isso e o bn é dado por isto aqui, como nós vimos anteriormente, então o fn também pode ser escrito desta forma.
beta sobre 2, 1 sobre beta, substituindo, né, esses termos aqui, podemos escrever o Fn desta maneira, onde este AN saiu daqui, o Bn saiu daqui, né, e, finalmente, podemos dizer que o Fn, esses termos Fn, ele pode ser escrito como meio da integral de menos beta mais beta de tal f de tal vezes essa exponencial. Então aqui nós temos o f de tal escrito como uma expansão de Fourier com esses coeficientes complexos Fn, onde os coeficientes complexos Fn nada mais são do que este termo que está aqui. Integral de menos beta mais beta, né, de f de tal multiplicado pela exponencial, que é a transformada inversa desta que está aqui. Muito bem, então nós temos aqui a expansão de uma função tal nesses coeficientes complexos, onde esses coeficientes são dados por essa integral. Muito bem. Agora vamos utilizar esta álgebra que acabamos de desenvolver nas funções de correlação. Então nós temos aqui que f de tal é dado por 1 sobre beta somatório disto aqui, onde o Fn é dado por isso. Então vamos fazer uma analogia, escrever que a nossa função CAB de tal vai ser expandida desta forma. Da mesma forma que é uma expressão genérica que nós usamos aqui, o f. Então o CAB de tal é escrito desta maneira, onde esses coeficientes CABN são dados desta forma aqui. CABN é dado por meio integral da função de correlação em tal multiplicado por essa exponencial. Então, inicialmente nós expandimos um f de tal em uma expansão de Fourier, encontramos esta expressão, onde o Fn é dado por isto. Agora, nós temos uma função, aqui o f é uma função qualquer, agora nós temos uma função de correlação tal, e pode ser escrito também como uma expansão de Fourier, né, em analogia com esse f. Então aqui esse 1 sobre beta, o somatório está aqui, a exponencial está aqui, e o Fn é o CAB de n. O Fn é dado por essa integral, então o CAB de n vai ser dado por essa integral aqui, em analogia com o que está escrito aqui em cima. Muito bem. Então, essas são as séries que nós vamos trabalhar, né, com as funções de Matsubara, dado por esses coeficientes que estão aqui. Muito bem. Então, vamos reescrever o CABN, esse CABN que está aqui dentro, vamos escrever usando essa propriedade de simetria aqui, que CAB de tal menos beta é mais ou menos CAB de tal, né? Então nós podemos escrever CAB de n é meio de menos beta a zero mais meio de zero a beta. Então separando esta integral que está aqui, eu estou separando em duas partes. Primeiro eu faço de menos beta a zero mais de zero a beta, foi o que eu escrevi aqui. Estou fazendo isso por quê? Porque eu quero usar esta propriedade aqui de simetria. Por isso eu estou separando as duas, para poder usar esta propriedade de simetria que está aqui. Muito bem. Então, eu vou escrever o tal, nesta integral, vou escrever o tal como sendo taulinha menos beta. E com isso eu vou mudar os limites de integração. Esse limite de integração vai mudar. Como o tal vai ser escrito taulinha menos beta, né, então vou ter que mudar os limites de integração aqui. Então fazendo isso, eu vou encontrar isto. Isso bem é igual a meio menos INπ, integral agora de 0 a beta, antes era de menos beta a 0, integral de 0 beta de taulinha vezes isso. Agora o tal passa a ser taulinha menos beta, mais a segunda integral que nós não mexemos. Muito bem. Agora, nesta expressão que está aqui, eu vou usar agora aquela propriedade, que CAB de tal menos beta é mais ou menos CAB de tal. Vou usar essa expressão. E depois eu vou substituir taulinha por tal. Vou redenominar
Ou depois que fizer a substituição, redenomino tal linha por tal. Então vai ficar essa primeira integral vai ficar escrita dessa forma. Muito bem. Onde esse mais ou menos veio daqui. Muito bem. Então agora eu tenho uma integral de 0 a beta, que também é integral de 0 a beta. Aqui eu tenho esse fator, aqui eu também tenho esse fator. Aqui eu tenho C a beta, aqui também. Só tem um sinal mais ou menos aqui. E dessa primeira integral apareceu esse fator aqui, E elevado ao menos INπ, quando nós substituímos tal menos beta por tal linha. Então, juntando as duas integrais, somando as duas integrais, nós vamos ter isso aqui. Meio, mais ou menos, que esse mais ou menos que estava aqui, integral de 0 a beta disto que está aqui. Tá? Muito bem. Esse termo que aparece aqui na frente, lembre que esse número n é um número inteiro. Então, esse termo, ele só pode ser 0 ou 1. N é um número inteiro, é 0 ou 1. É 0 se n for ímpar, é 1 se n for par. Se for menos aqui, 1 menos, esse termo vai ser ou 1 se n for ímpar ou 0 se n for par. Então simplificamos bastante essa função de correlação. Assim, para bósons, esse termo aqui vale 1, para n 0, 1, 2, 3, e para férmions, este termo aqui vale 1 para n 0, 1, 2, 3. Ou, reescrevendo agora de outra forma, esta função de correlação de n passa a ser escrita desta maneira, para bósons, e desta maneira aqui para férmions. Então aqui nós temos um número par, e aqui 2n é um número par, e aqui 2n mais 1 é um número ímpar. 2n é um número par, isso aqui é bóson, 2n mais 1 é um número ímpar, isso aqui é férmio. Então, para bósons, a função de correlação no tempo imaginário, ela é escrita desta maneira. E para férmions, essa função de correlação n no tempo imaginário é escrita desta forma. Muito bem. Então, em geral, nós podemos escrever o seguinte, que a função de correlação deste parâmetro aqui, I ômega n, é igual a essa integral de 0 a beta, b tal, E elevado a ômega n, se a b de tal. Onde esse ômega n é esse parâmetro que está aqui. Essa exponencial que está aqui. Essa exponencial que está aqui. Ômega n vale 2nπ sobre beta para bósons e 2n mais 1π sobre beta para férmions. Muito bem. E isso que apareceu aqui dentro, substituiu n, em lugar de denominar este argumento por n, eu estou denominando ômega n e ômega n, porque o ômega n, o n está aqui dentro do ômega n, o n está aqui e está aqui, está dentro desse ômega n. Então passamos a escrever i ômega n, por quê? Porque ele aparece aqui o i ômega n. E o ômega n aparece aqui. E este ômega n, nós chamamos de frequência de Matsubara. Então, essa função de correlação pode ser escrita com a integral de 0 a beta, de tal, aqui aparece a frequência de Matsubara. O que é a frequência de Matsubara? Este número que está aqui, ou é este quando for bóson, ou é este quando for férmio. Então, desta maneira, escrevemos de uma forma compacta a função de correlação de Matsubara, em termos dessas frequências de Matsubara. Muito bem. Então vamos ver agora a conexão que existe entre a função de Green retardada e a função de Green de Matsubara. Lembremos que nós achamos essa função de Green de Matsubara como um artifício matemático para resolver aquele problema da média termodinâmica da função de correlação, que estava complicado fazer com o tempo real. Então nós fizemos aquele truque de, em lugar de trabalhar com o tempo real, trabalhamos com o tempo imaginário. Muito bem. Então, com o tempo imaginário, achamos as funções de Green correspondentes. Achamos a função de Green correspondente ao tempo imaginário.
Essas funções de Green nós chamamos de função de Green de Matsubara. Mas como eu disse no início, depois de fazer o cálculo, nós temos que voltar à função de Green retardada, que é a função de Green retardada que vai nos dar a física do problema. Então nós usamos a função de Green de Matsubara como um artifício matemático para poder realizar os cálculos. Quando nós fizemos a mudança do tempo real para o tempo imaginário, mas depois nós temos que retornar para o tempo real. Ou seja, nós precisamos, a partir da função de Green de Matsubara, escrever a função de Green retardada. E a partir daí nós calculamos as propriedades eletrônicas do material. Muito bem. Então, para isso, vamos usar a representação de Lehmann para encontrar a relação entre essa função de correlação de Matsubara e a função de correlação retardada. Vamos fazer essa. E a função Lehmann, a representação Lehmann é aquela representação em que nós utilizamos como base os próprios autoestados do Hamiltoniano, que nós estamos estudando. Muito bem. Então, a função de Green retardada, na representação de Lehmann, é dada por isso aqui. Nós vimos lá atrás, nos tópicos anteriores. Somatório N, onde esse Bla e o Ket N, eles são autoestados do Hamiltoniano do sistema. Então nós escrevemos desta maneira. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar a mesma representação Lehmann para achar, né, para achar a função de correlação de Matsubara. Ou seja, vamos usar, né, como base os autoestados do Hamiltoniano. Depois que nós acharmos a função de correlação de Matsubara, nós vamos comparar as duas, a função de correlação de Matsubara com a função de correlação retardada, e ver qual é a relação que existe entre elas. E como é que nós saímos da função de correlação de Matsubara para esta função de correlação retardada. Lá nos circuitos elétricos, o que nós fazemos? Calculamos a corrente como um número complexo, a corrente elétrica como um número complexo, e lá no final nós tomamos apenas a parte real da corrente elétrica. E com isso nós passamos, né, daquela representação, né, de números complexos para a representação real da corrente. Aqui é um pouco diferente, mas é tão simples quanto esse exemplo que eu acabei de falar. Então, esta é a função de correlação, né, na representação Lehmann, né, da função de correlação retardada na representação Lehmann. Muito bem. O sinal mais e menos aqui representa os bósons e os férmions. Então vamos encontrar uma função semelhante a esta para a função de correlação de Matsubara. Ora, se nós acharmos uma relação entre as funções de correlação de Matsubara, né, e a função de correlação retardada de Green, com isso nós também encontramos a relação entre a função de Green de Matsubara e a função de Green retardada. Por quê? Porque a função de Green ela é escrita em termos dessa função de correlação. Nós acabamos de ver no início deste tópico. Muito bem. Então vamos escrever a função de Green de Matsubara na representação de Lehmann. Então, isso aqui, função de Green de Matsubara, a função de correlação de Matsubara é escrita desta maneira, o traço desta forma. Muito bem, agora vamos fazer o traço usando como base os autoestados do H. Então eu vou escrever esse traço nada mais é do que isso aqui. Porque esta média termodinâmica, onde eu estou pegando, né, como estados, né, a própria base, estou pegando como base os próprios estados do Hamiltoniano H. Então,
o BRA-N e o CAT-N são autoestados do Hamiltoniano H. Isso que nós chamamos de representação de Lemma. Muito bem. Então eu vou introduzir este operador unitário aqui dentro, que soma N' sobre a representação sobre estes operadores unitários. Muito bem, fica escrito desta forma. Agora eu posso aplicar este operador ao lado esquerdo. E aqui também. Eu sei que o BRA-N é autoestado de H. Eu posso fazer isso e escrever então esta função de correlação de Matsubara na representação de Lemma é escrito desta maneira. Muito bem, somatório em linha. Aqui são alta energia do Hamiltoniano do sistema. Aqui tal vezes a diferença entre as energias do estado N e N'. Muito bem. Agora vamos fazer a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é dada por essa expressão que acabamos de ver. Integral de 0 a beta de tal ômega n, onde esse ômega n são as frequências de Matsubara, tal, de tal. Onde isto aqui é 2nπ ou 2n mais 1π, se é para bósons ou para férmions. Então vamos fazer a transformada de Fourier. Por quê? Vamos fazer a transformada de Fourier para poder comparar esta função de correlação de Matsubara com a função de correlação retardada. Então precisamos fazer a transformada de Fourier. Porque até agora nós temos a função de correlação no domínio do tempo imaginário. Agora vamos fazer a transformada de Fourier da função de correlação no tempo imaginário. Então vamos fazer essa integral, onde aqui, no lugar da função de correlação no tempo imaginário, vamos colocar essa representação de Lemma. Vamos colocar a representação de Lemma. Observe que essa integral é em tal. E aparece tal apenas nesse último termo aqui. Então vou pegar essa exponencial em tal que está aqui e vou jogar aqui para dentro do somatório, próximo a esse aqui, e juntar com este. Então vai ficar assim, somatório, a integral de 0 a beta disto aqui. Muito bem. Essa integral nós podemos fazer. É uma exponencial, nós fazemos uma integral e fazemos o limite de 0 a beta. Então dá isto aqui, isto, sobre o expoente. Integral de 0 a beta, fazemos a substituição de 0 e beta aqui neste termo. E vamos observar que esta função fica escrita desta forma. Depois substituir o 0 e o beta nesta linha, nesta penúltima linha. Muito bem. Lembrando que ômega n beta é isso, ou isso, dependendo se é bóson ou férmions. Então eu posso escrever que é aí ômega n beta ou é mais 1, se for bóson, ou porque este número aqui é par, ou menos 1 se for férmio, porque este número que está entre parênteses é ímpar. Então, substituindo esses dois valores na equação anterior, nessa equação aqui, nós passamos a escrever desta forma, somatório, etc e tal. Passou a ser escrito desta forma aqui, depois substituímos ômega n beta por esses valores que estão aqui, desta forma. Muito bem. Agora, eu posso escrever aqui na representação de Lemma, a equação de ganho de Matsubara é escrita desta maneira que está aqui. 1 sobre Z, somatório n', isto que está aqui é menos beta, mais ou menos beta n. Ficou escrito desta maneira aí, desta maneira que está aqui. Por quê? Eu peguei este termo que está aqui e trouxe para cá, para dentro do colchete. Peguei esse termo que está aqui e multipliquei pelo colchete, ficou o que está aqui dentro do colchete. Agora então, esta é a função de correlação no domínio da frequência de Matsubara. Antes nós tínhamos a função de correlação no domínio do tempo imaginário. Agora nós temos a função de correlação no domínio do tempo, no domínio da frequência de Matsubara. E temos também a função de correlação retardada. Então nós vamos agora comparar esta função aqui, que é a função de correlação de Matsubara, no domínio da frequência
de Matsubara com a função de correlação retardada. Por quê? Porque a função de correlação retardada é que nós queremos determinar. Esta função que eu estou mostrando aqui, né, era apenas um meio, né, matemático, um truque matemático para chegarmos à função de correlação, levando em conta as interações de muitos corpos. Muito bem. Então, vamos ver agora a função de Guim-Matsubara versus função de Guim retardada. Eu tenho aqui, função de Guim retardada é dada por essa expressão que eu coloquei no início, né, desta seção, né, e a função de Guim-Matsubara é dada por esta parte azul. E vamos olhar para as duas. Por exemplo, aqui do lado direito, nós temos os mesmos termos. Essa parte que está entre parênteses é igual à parte que está entre colchete aqui. Aqui no numerador, temos também a mesma coisa. O que está aqui no numerador é a mesma coisa que está no denominador. Aqui a função partição, aqui também a função partição. Somatório em N', somatório em N', mesma coisa. A única diferença que existe dessas duas funções é aqui no denominador. Aqui nós temos ômega mais ieta mais a diferença de energia. O que nós temos aqui embaixo? I ômega n mais a diferença de energia. Então o que diferencia a função de cima da função de baixo é apenas esse termo que está aqui, ó, I ômega n. É apenas isto aqui. Então se nós dissermos que I ômega n é igual a ômega mais ieta, nós saímos desta função para esta aqui. Então o truque para sair da função de correlação de Matsubara e voltar para a função de correlação retardada é simplesmente, aqui na função de correlação de Matsubara, substituir I ômega n por ômega mais ieta. Então o truque para transformarmos a função de correlação de Matsubara na função de correlação retardada é simplesmente, aqui na função de correlação de Matsubara, substituir I ômega n por ômega mais ieta. Quando nós substituímos I ômega n por ômega mais ieta, nós caímos na expressão da função de correlação retardada. Portanto, nós podemos fazer o cálculo, né, do começo ao fim, usando o tempo imaginário. Daí obtemos esta expressão aqui para a função de correlação. Ao final do cálculo, concluído o cálculo, substituímos a unidade imaginária vezes a frequência de Matsubara por ômega mais ieta. Com isso, nós obtemos a função de correlação retardada. E tendo a função de correlação retardada, nós temos a função de Green retardada, obviamente. Muito bem, então este é o truque de nós obtermos a função de Green de Matsubara e a partir dela, né, encontrarmos a função de Green retardada, que é o objetivo final do cálculo. Muito bem, então a função de Green de Matsubara versus a função de Green avançada. Simplesmente a função de correlação avançada, também em analogia com a função de correlação retardada, é dado pela substituição de I ômega n por ômega menos ieta. A retardada é ômega mais ieta e a avançada substituímos a unidade imaginária e a frequência de Matsubara por frequência menos ieta. Muito bem, então com isso nós concluímos a relação entre a função de Green de Matsubara e a função de Green retardada. Muito bem. Então vamos ver agora a função de Green de Matsubara de uma partícula. Bem, a função de Green nós vamos representar por esta letra, esse G um pouco de Green de Matsubara, nós vamos representar por esse G diferente aqui. Diferente daquele G que nós estávamos usando para a função de Green.
apenas no intuito de diferenciar a função de Green de Matsubara da função de Green tradicional. Então, a função de Green de Matsubara é escrita desta maneira no espaço real, onde isto aqui, o PC aqui é um operador de campo, e escrito desta forma na base NI. Muito bem. Então, vamos observar a função de Green de Matsubara para partículas não interagentes. Vamos considerar um Hamiltoniano H0 diagonal nesta base NI. Vamos pegar o Hamiltoniano H0 e escrever nesta base NI em que é diagonal. Então, o H0 é escrito desta forma. Muito bem. Este operador criação-destruição, eu posso escrevê-los, né, em dependência temporal desta maneira. Escreva assim, né, ou desta forma que está aqui. A mesma coisa, o criação, escreva assim, ou desta forma aqui. Ou seja, a evolução temporal do operador destruição é dada por isto aqui, e a evolução temporal do operador criação é escrita desta maneira. De onde eu tirei isso? Eu tirei dos estudos que nós fizemos lá no início do curso, em que, quando temos um Hamiltoniano diagonal, a evolução temporal do operador criação e destruição é simplesmente dado por o operador criação ou destruição multiplicado pela exponencial da energia correspondente multiplicado pelo tempo. Só que aqui o tempo é o tempo imaginário que nós estamos usando, porque nós estamos no forma livre de Matsubara. Muito bem. Para a partícula não interagente, portanto, a função de Green vai ser dada desta forma, onde o zero aqui está nos dizendo que é a função de Green daquele Hamiltoniano não interagente, o Hamiltoniano diagonal, que é dado desta maneira aqui. Mais ou menos aqui depende se é Bose ou se é Fermius. Escrevendo agora o operador criação-destruição em termos do tempo, isto aqui é isto, isto aqui é isto aqui, fica escrito desta forma. Ou seja, a função de Green e o Hamiltoniano diagonal, no formalismo de Matsubara, é escrito desta forma que está aqui, onde a parte temporal ficou aqui fora. Muito bem. O mais é para Bosos e o menos é para Fermius. Então, essa forma geral, de nós escrevermos a função de Green de um Hamiltoniano diagonal no formalismo de Matsubara. E o mais ou menos aqui vai depender se é Boson ou se é Fermius. Para o caso de Fermius, esse valor esperado aqui nada mais é do que a distribuição de Fermi na energia de Sini. Isso aqui é a distribuição de Fermi. Muito bem. Então, vou substituir o valor esperado por isto aqui na equação anterior. Passa a ser escrito desta forma. Ou a função de Green. Agora, escrevendo aqui o F de Fermius, do Hamiltoniano diagonal, é dado por essa expressão. Onde aqui 1 menos NF, e aqui NFNI, dependendo de se o tal é maior ou menor que tal linha. Para bósons, isto aqui é representado pela distribuição de Bose-Einstein. Substituindo essa expressão, nós vamos ter essa. Então, com isso, nós obtivemos as expressões da função de Green de Matsubara. Do Hamiltoniano quadrático, do Hamiltoniano diagonal. A primeira é para Fermius e a segunda é para os bósons. Muito bem. Vamos ver agora o caso da função de Green dos Fermius no domínio da frequência. Agora, vamos pegar no domínio da frequência, o que nós fazemos? No domínio da frequência, nós vamos pegar esta função de Green e fazer a transformada de Fourier.
Por Bose a mesma coisa, pegamos essa função de Green que está no tempo imaginário e fazemos a transformada de Fourier. Quando fazemos a transformada de Fourier dessa função e desta, do tempo imaginário, nós vamos levar para onde? Para o domínio da frequência de Matsubara. Então é isso que nós vamos fazer. Então a transformada de Fourier é dada por essa expressão, onde Kn é esse número aqui, e o G0 de f é a expressão anterior para o caso dos férmions. Nós pegamos aquela expressão e colocamos aqui e fazemos a integral. Coloquei a expressão aqui e fiz essa integral. Muito bem. A integral dá isto aqui. Mas para tal linha igual a zero, θ de zero tal é zero. Esse θ aqui, lembrando, é a função de Heaviside. Então esse termo aqui desaparece, porque nós estamos considerando que o tal é maior que zero. Estamos considerando que o tal é maior que zero e aqui está zero menos tal. Portanto, isso aqui é zero. Esse θ, o θ de zero menos tal é zero. Então ficamos apenas com o mesmo termo. E sabemos que o θ de tal menos zero é 1. Esse θ representa a função de Heaviside. Como o tal é maior que zero, este valor de θ é sempre 1. Podemos então tirar esse θ daqui de dentro e escrever simplesmente assim. Muito bem. Fazemos a integral. Essa integral é dessa exponencial. O tal aparece apenas na exponencial, então a integral é dada por isso, de 0 a beta. Como fazemos? Substituímos de 0 a beta na integral, resulta nisto. Mas para férmions, isto aqui vale menos 1, porque 2n mais 1 é um número ímpar. Então, reduz-se a isso. Ou seja, como essa distribuição de Fermi é escrita desta maneira, eu posso, a partir daqui, dizer que 1 menos isto é igual a isto. Então, posso escrever que 1 menos isto, 1 menos isto é igual a isto aqui. Então, vou substituir esta última passagem, vou distribuir aqui dentro, e nós vamos ter finalmente que a função de Green de Fermi na frequência de Matsubara, aqui estou chamando de K, a frequência de Matsubara nada mais é do IKN menos Kcni. Simplesmente isso. Se nós queremos escrever esta função de Green de elétrons livres, por exemplo, em termos da função de Green de elétrons retardada, se eu quero escrever a de Matsubara em função de Green retardada, eu vou substituir IKN por ômega mais ieta. Então, vou reescrever isto aqui, substituindo IKN por ômega mais ieta. Com esta substituição, eu vou escrever a função de Green do elétron livre retardada. Então, com isso, daqui eu passo para cá. No lugar de IKN, eu escrevo ômega mais ieta. E obtenho, finalmente, a função de Green de elétrons livres retardada. Então, seguindo aquela lógica, calculamos a função de Green de Matsubara. No final do cálculo, substituímos o produto da unidade imaginária com a frequência de Matsubara por ômega mais ieta e obtemos a função de Green retardada. Então, a transição da função de Green de Matsubara para a função de Green retardada é simples, como está mostrando aqui. É só substituir a frequência de Matsubara pela frequência mais ieta. Para o caso dos bósons, no domínio da frequência, fazemos a mesma coisa. Fazemos a transformada de Fourier no tempo imaginário, onde Qn é dado por isto aqui, este Qn é dado por isto, fazendo a integral, mais uma vez, o segundo termo aqui é zero, isto aqui é 1, a integral é isto, fazendo os limites de integração. Para bósons, isto aqui é mais 1. Então, lembrando que a distribuição de Bose-Einstein é dada por isto aqui, ou seja,
Este termo que aparece aqui em cima nada mais é do que isto aqui. Substituo isso aqui na equação anterior e eu tenho a função de Green, né, de partículas bosônicas livres na representação de Matsubara. Aí, para encontrar a função de Green retardada, simplesmente substituo IQN, que é a frequência de Matsubara, por ômega mais eta. E aqui nós temos a função de Green retardada de bósons livres, né, que obtivemos a partir das funções, né, de Matsubara de bósons livres. Muito bem. Com isso, nós encerramos a nossa primeira parte e seguiremos na segunda parte.